Bom dia, bom dia. Graças a Deus. Mais um dia começando e podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado, tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E se você está aqui, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nesta manhã desde as 6 horas, que me acompanhava aqui através da nossa rádio Conexão Vivo, web rádio. Agora você também passa a nos acompanhar através do nosso Facebook, nossa rede social, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado. Então, que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado. E é esse Deus glorioso agora, meu querido, que nós estaremos orando. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é a sua petição, mas sei que o Deus que eu sirvo é o Deus suficientemente capaz para nos conceder aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. E muitas das vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E em Cristo Jesus, aliás, disse Jesus, tudo que pedirdes ao meu Pai, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis, disse Jesus. E é esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu único Filho para nos salvar, que nós estaremos orando nesse momento. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pelo descanso da noite. Ó Pai, obrigado pelas bênçãos, pela proteção e pela direção, ó Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Pai, em tuas mãos eu quero colocar minha vida, a vida dos meus parentes, meus amigos, em especial a vida do pastor Fabrício, dos seus filhos, seus parentes e amigos. Ó Pai, pela perda que ele teve da sua esposa, ó Pai, consola os corações ali enlutados do pastor Fabrício e seus filhos. Que o Senhor nos guarde, ó Pai. E em tuas mãos eu coloco a todos, como criatura, nas mãos do Criador. Ó Pai, também em nome de Jesus, que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de divisão, de vício, de prostituição, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E nessa manhã, hoje é dia 9 de janeiro de 2025, eu quero trazer algo muito interessante, que é o maná. Eu quero falar sobre o maná. Então, eu quero explorar um dos relatos mais impactantes da história de Israel, que é justamente a provisão de maná ou do maná no deserto, né? Porque aquele povo saiu, reclamava muito, e chegaram um momento que eles falaram: o que é que nós vamos comer aqui no deserto? Deus mandava o alimento todos os dias. E o interessante é que o maná não podia ser armazenado, que ele estragava. Deus dava a porção diária. Eles comiam de sobejar. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o contexto histórico, né? Que é o cenário do Êxodo. O povo de Israel, ele foi libertado da escravidão do Egito num ato poderoso da mão de Deus. Mas o povo, né, ali após a libertação, eles se encontraram no deserto, como eu estava falando, que era uma terra árida e desolada naquela época, como é hoje ainda. E qual é a dificuldade do deserto? Escassez de alimento e água. A falta de água e de alimento é uma realidade no deserto. E em Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3, diz assim: toda a congregação, abre aspas, Êxodo, livro do Êxodo 16, versículo 2 e 3 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto.
os filhos de Israel disseram a Moisés: quem nos dará, aliás, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Meu irmão, eles se queixaram porque estava faltando pão e carne. Deus mandou pão através do maná e carne através das codornizes no deserto. De graça. Eles não precisavam ser escravos mais para poder ter comida. Eles eram livres e tinham todo o alimento necessário. Então eles chegaram a expressar que tinham saudade da escravidão por causa do alimento. Então precisamos ter muito cuidado, porque muitas das vezes murmuramos e não conseguimos enxergar a mão de Deus naquilo que está acontecendo em nossas vidas. Então, o primeiro ponto aqui é a promessa de Deus. Deus, no versículo 4 de Êxodo 18, que diz assim: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Esse andam na minha lei é para ver se andam na presença do Deus vivo. Sabe? Então Deus responde à necessidade do povo ali no deserto. Ele promete o maná, o alimento que desceria do céu. E ele é bem claro, ele diz assim: eis que vos farei chover pão do céu. Essa expressão revela o caráter providencial de Deus. Ele é o Jeová Jiré, o Deus da providência. Então nós temos ali o maná. O que é o maná? Era um alimento que ele aparecia de manhã, e a instrução era que o povo colhesse apenas o necessário para cada dia. Êxodo 16, versículo 16 ao 18. Então isso não só supriria suas necessidades físicas, mas também ensinava sobre a dependência diária de Deus. Com aquele maná, que era uma espécie de farinha, não era grãos, né? Era grãos. Fazia farinha para fazer o pão, fazer o mingau, e eles se alimentavam e se fartavam diariamente. Deus também, no versículo 23 ao 30, ele fala sobre o sábado e a observância. Deus também instituiu o dia de descanso, mostrando a importância de parar e reconhecer a sua provisão. Então essa prática nos ensina sobre a importância do descanso e da adoração. Sabe? Nós temos que ter um dia separado para adorar o Senhor, em forma de agradecimento a tudo aquilo que Ele tem nos providenciado, porque Ele é o Jeová Jiré, Ele é o Deus da providência. Agora, de uma maneira prática, como nós conseguimos viver isso no dia a dia? Primeiro ponto é a dependência diária de Deus. Precisamos ter uma dependência diária. Assim como os israelitas dependiam do maná, nós também devemos confiar em Deus para nossas necessidades diárias. Porque no mundo em que nós vivemos, que nos ensina a buscar segurança, riqueza, posse, nós somos lembrados de olhar para o Senhor como a nossa verdadeira fonte para todas as coisas. Ok? Muitas das vezes, algumas pessoas esperam alguém bater a sua porta para lhe trazer algo. Mas Deus nos dá saúde para trabalharmos. Assim como Ele falou para Adão: ara a terra. Do teu suor tu comerás. Então Deus nos dá saúde, nos mantém íntegros para termos o nosso pão diário, termos o nosso conforto. Né? Então, o primeiro ponto que eu quis falar é essa independência diária de Deus. Segundo, gratidão
por todas as coisas, nas dificuldades e nas bonanças. Aqui a murmuração do povo nos ensina a importância de cultivar um coração grato. Eles tinham saído da escravidão, do chicote. Então devemos lembrar das bênçãos passadas e confiar na provisão futura, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Nós vivemos desafios todos os dias. Todos os dias nós temos um obstáculo a transpor. Terceiro ponto é o ritmo de vida e descanso. Só trabalhar, só trabalhar, só trabalhar. Nós temos que repousar, descansar. Né? Eu e minha esposa, nós estamos providenciando um conforto melhor aqui na nossa casa. Nós temos uma pequena área de festa, né? Para nós termos um conforto melhor. Nós trabalhamos, primeiro servimos ao Deus vivo, né? Trabalhamos também e precisamos de um descanso. E Deus está providenciando isso. Precisamos de um descanso. Por quê? Porque no mundo agitado nós devemos reservar um tempo para Deus, para refletir, adorar e renovar nossas forças físicas. Quarto ponto é a comunidade e provisão. O maná também simboliza a provisão de Deus, não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade, mas para a família. E como família, devemos estar atentos às necessidades uns dos outros. Como família, como igreja, mas principalmente como família. Compartilhando e cuidando como Deus faz comigo e com você. Então eu tenho que olhar para a minha família, tenho que olhar para os meus parentes, meus amigos, eu tenho que olhar para a comunidade cristã da qual eu faço parte. Assim como Deus cuida individualmente um dos outros, eu também posso fazer isso. Mas Deus é o Jeová Jireh. E o último ponto é o maná como a figura de Cristo. O maná prefigura Cristo, que se apresenta como o pão da vida. João 6,35. Então, assim como o maná sustenta o corpo, Jesus sustenta a nossa alma. Jesus é a verdadeira provisão que nos alimenta espiritualmente. Então, eu quero concluir nessa manhã dizendo aqui para você, meu querido, você que nos acompanha, que o relato do maná no deserto nos ensina sobre a fidelidade de Deus em tempos de necessidade. Ele está sempre presente, sempre pronto a nos suprir, nos convida, Deus nos convida a confiar nele. Então que possamos viver com gratidão, dependência e um coração aberto para as necessidades do próximo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te capacite, que o Senhor te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Graça e paz. E para você